bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui do Ahead Pass, que acontece aqui no Aheadcast, o estúdio de podcast do Ahead Coworking. Porque o importante é que a gente tá sempre à frente. De tudo. Tô aqui com Moisés Tavares, meu co-anfitrião, nesta empreitada. E hoje nós vamos receber a fonoaudióloga Camila Kaminski, que é a Ahead Pass conosco, participa da nossa comunidade, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre o negócio dela, sobre a trajetória dela. Importante lembrar que a gente está aqui no Ahead Coworking, que é um ambiente físico, é um escritório aqui em Apucarana, mas tem muita gente que quer estar conectado à nossa comunidade aqui no Ahead Coworking, por isso a gente criou o Ahead Pass, né, que é nosso programa, nosso produto de relacionamento com aquelas pessoas, aqueles profissionais, aqueles empreendedores, aqueles apaixonados por pessoas e por relacionamento, mas que talvez não estejam fisicamente numa sala aqui no Ahead Coworking, mas estão conectados conosco. Por isso, o Ahead Pass, nos seus encontros, promove essa integração de vários profissionais e uma das participações é o nosso podcast, para poder contar para todo mundo quem faz parte, o que faz, quais são as entregas e com certeza aumentar ainda mais o nosso propósito de conexão de pessoas. Camila, seja muito bem-vinda ao estúdio do Ahead Coworking, ao estúdio do Aheadcast, em mais um encontro aqui do Ahead Pass. Sim, obrigada Moisés, obrigada Thaís pela oportunidade e vamos conversar um pouquinho. Boa, vamos lá. Bom, a gente gosta de saber, né, todo o trabalho de comunidade, a gente sempre gosta de afirmar isso, né, são pessoas que se conectam com pessoas, então quem é a Camila? De onde que você veio? Se é apucaranense mesmo? Se nasceu aqui? Se foi criada aqui? Né? Fala um pouquinho da sua história, essa trajetória profissional. Tá. Eu sou apucaranense, né? Nasci aqui, cresci aqui, mas eu fui procurar novos caminhos, né? Eu e meu esposo, nós fomos para Bahia, então eu fiquei 8 anos na Bahia. Quando nós voltamos, né? Então a gente ficou trabalhando lá. Quando eu voltei, né, voltei grávida, com filho, então eu fiquei, assim, 3 anos sabáticos em casa, depois pandemia, outra filha, e aí agora que eu resolvi voltar a trabalhar, né, e essa volta, eu precisava ser não só uma fonoaudióloga a mais na cidade, né, teria que ter um diferencial, já que ninguém me conhecia, né, por isso eu procurei o Ahead também, né, para fazer essas conexões e divulgar meu trabalho. E o trabalho é bem direcionado para voz, né, a voz profissional, para quem usa a voz como instrumento de trabalho, já que na cidade, né, dentro do que eu vi, pelo menos, né, as fonos não tem quem trabalhe muito com isso. Né, tem as fonos generalistas ali, que atendem também voz, né, mas o meu foco é só esse, né, só a voz profissional mesmo. Então, aí, daí eu comecei a divulgar um pouco o trabalho, procurar parcerias, para começar a oferecer esse trabalho. Tá, vamos entender um pouquinho melhor, eu acho legal, às vezes quando a gente fala de fonoaudiologia, nem todo mundo conhece tão bem qual é a atuação de um fonoaudiólogo. Então, acho interessante você falar um pouquinho sobre isso para nós, né? Quais são as áreas que normalmente o fonoaudiólogo atende e aí já explicar um pouco melhor essa tua escolha pela voz. Dentro da fonoaudiologia, quando a gente fala fono, sempre vem assim, normalmente gagueira, criança que fala errado, né? O cebolinha ali, que fala errado, né? Geralmente é sempre focado com criança, né? Hoje, o autista, né, que tá mais... aumentou muitos casos, tal, então sempre fala de fono, né? E depois da pandemia, muitas crianças com problemas de atraso na fala, né? Porque ficaram em casa, então sempre falando de fono, né? Então, mas aí fono, então, tem essa parte da gagueira, crianças, tem a parte de áudio, então, que é aparelho auditivo, exame de audição, o exame do labirinto para ver se tem vertigem, que tipo de vertigem que é, né? A parte hospitalar, disfagia, né? Que é aquela pessoa que não consegue engolir por algum motivo, ficou entubada, ficou internada, crianças prematuras. Então tem a parte, né, hospitalar com crianças e adultos. E tem a parte de estética, né, que é bem nova. Na verdade não é tão nova, né, que é fonoaudiologia estética, que trabalha a parte de musculatura facial para evitar ruga, né, aquela ruguinha. Olha aí. Então a gente trabalha musculatura, né, trabalha ali em conjunto com botox às vezes, né. E a parte de voz. Dentro da parte de voz a gente divide voz falada e voz cantada. Então, a voz cantada ali para
para cantores e a voz falada para quem usa a voz mesmo. Professor, né? A gente sempre lembra de professor, né? Uhum. Mas professor, juiz, padre, pastor, Palestrante, qualquer pessoa profissional. hoje em dia, né, na verdade. Uhum. Interessante até porque hoje, independentemente da atuação, né, as redes sociais proporcionam o uso da voz cantada ou falada, como você falou, demais, né, para várias áreas, seja para lazer ou para, né, expor um trabalho, né, as tantas e tantas aulas e palestras e cursos à distância, o quanto as aulas, né, e esses infoprodutos se disseminaram ainda mais com a ferramenta da internet, não só por conta de pandemia, mas, enfim, porque essa tecnologia proporcionou, né, que mais pessoas pudessem utilizar mais a voz para trabalhar, né? Ou se não para trabalhar, mas também para lazer, ou para se expor, ou para poder se promover. Então a gente percebe o quanto as redes sociais, a internet tem feito com que as pessoas, inclusive, percam a vergonha, né, de se apresentar, de mostrar sua cara, mostrar sua voz, né? Mas acho que você vai poder falar um pouco sobre isso também, né? O quanto utilizam certo ou errado esse instrumento. E na verdade, com a pandemia, muita gente teve que fazer reunião online, né? Às vezes a pessoa não era aquele não falava falante, tanto, né? Uhum. E teve que começar a participar e se ouvir e se ver, né? Então, aí às vezes... E nem às vezes não é a pessoa que vê que ela tem alguma queixa, que ela tem alguma dificuldade, né? Normalmente é um chefe que chama atenção, ou se algum influenciador, vem os haters aí, né? Falam, nossa, mas que voz chata, não aguento ver 2 stories seu que eu já pulo. Que voz infantil, que voz irritante, você parece ser grossa. Né? Então a pessoa começa a receber esses comentários, né? Que pode ser um feedback até positivo, né? Se for ver. Exato. Se for bem Por esse trabalhado. lado, Para poder ajustar. Então, assim, pra gente entender, né? A gente gosta sempre de dizer que cada profissional que senta aqui, que tá aqui conosco, é uma marca. É um negócio, é algo que você vende, é um serviço que você entrega. Como que você empacota isso, Camila? Então, assim, qual que é o seu negócio hoje? Então eu sou uma treinadora de voz, é certo falar isso ou não? Não, a fonoaudióloga é diferente de um treinador de voz profissional. Qual que é o negócio e o que você entrega para essas pessoas? E a gente falando de voz com uma pessoa aqui super comunicadora, né? Mas assim, Thaís, é que às vezes a pessoa confunde com oratória, né? Que aí já seria mais pro seu lado, assim. Dentro da fonoaudiologia, então, eu vou ter toda a questão anatômica. É lógico que a pessoa não precisa saber exatamente como a voz acontece, por onde ela sai, né? Pro meu paciente não faz muita diferença a anatomia entender não é o isso, diferencial, né? Mas pra mim, né? Então chega a queixa. Um professor com um calo vocal, né? Quem vai atender é fono. Aí vou trabalhar esses pilares aí, o que fez ele chegar a esse calo, e vou tratar, e o que fazer para não ter mais. Sendo que se é professor é bem difícil não voltar a ter, né? Porque pelo dia a dia, pelo trabalho, às vezes mudam de setor, né? Às vezes o professor ele vai para uma secretaria, vai para uma biblioteca, um lugar que ele fale menos, né? Eles podem fazer isso se a pessoa tiver uma doença mesmo vocal e não tiver cura, né? Mas então, dentro do que eu planejo, né? A pessoa faz uma avaliação, então chegou até mim. Me disseram que minha voz é infantil. Ok. E eu quero melhorar porque não condiz comigo, né? Eu ofereço um trabalho de moda e minha voz é infantil. O que eu faço? Então tá, a gente faz uma avaliação baseado nessa queixa da pessoa. A gente vai avaliar todos os parâmetros que teria que avaliar: respiração, ressonância, articulação, postura. E aí dentro disso, ela não tem nenhum problema anatômico. Então a voz dela é só voz infantil, o problema é esse, a maior queixa é essa. A gente vai direcionar o trabalho para isso, com exercícios. E é possível fazer essa mudança, então, Bom, é possível, né, que você tá dizendo que mas realmente é uma grande curiosidade minha, porque imagino que leve um tempo pra pessoa a gente poder iria moldar uma impostação voz, diferente. Né? Isso. Né? Ia trabalhar sem impostação vocal e com exercício. Ou às vezes, não é o caso, né? Nunca vi. Já estudei, mas nunca vi na prática de uso de hormônios, né? Mas aí é um caso muito, muito, muito específico, assim, né? Interessante, né? Não sei se existe estatística ou não, mas casos e relatos sem dúvida, né? Como tá falando de feedbacks, por exemplo, né? Você trabalha, muitas vezes, inclusive,
com a orientação aqueles profissionais que utilizam a voz, né? Então, professores, palestrantes e tudo mais, ou aquelas pessoas que talvez são julgadas ou pré-julgadas pela voz, né? Como você falou, parece arrogante, parece ou ignorante, ou parece que não parece ter tanta firmeza naquilo que tá falando, ter tanto conhecimento, ou pela entonação, ou pela dicção, ou pela, enfim, a forma como se posiciona com a sua voz. Será que existem estudos, especificamente, quanto isso compromete ou não um profissional na hora de fechar um negócio, na hora de conseguir se estabelecer, na hora de, convencer um público ou formar uma opinião de acordo com e sabendo que isso pode ser muito da genética, pode ser muito dele, mas pode ser uma coisa trabalhada. Né? Assim, de números eu não sei te falar, mas eu sei que o maior público assim, que sofre com a questão de voz é as mulheres, porque o que acontece? Ela já tem que se posicionar de uma forma diferente, né? Então, inclusive uma amiga minha que me ajudou me deu essa dica de começar com a voz, ela é advogada, né? Então, ela sofreu muito no começo, porque ela já não tinha firmeza, então ela vai passar um preço para a pessoa, né? Então, nessa hora, já fica meio assim, de passar o seu valor. Então, eu não sei. Você fica meio assim, gagueja, vai. Aí você já não passa firmeza. Não. Mulher, por si só, normalmente, infelizmente, já não passa, né? Ainda mais, às vezes, é um grupo majoritário masculino, assim, né? Tipo direito, alguma engenharia, né? Aí você vai passar. Aí você já não passa muita credibilidade, assim. E aí a pessoa não volta, né? Então, e às vezes, se for por telefone, pior ainda, né? Eu me lembro que a gente tinha eu trabalhei numa faculdade e uma das telefonistas tinha essa questão da voz infantil. E uma vez o diretor veio até me procurar, ele falou assim, Thaís, o que a gente poderia fazer? Porque outro dia ela atendeu e a pessoa que estava do outro lado da linha falou, você pode chamar a sua mãe? Né? Porque imaginou que era uma criança que estava passando por ali e atendeu o telefone. Então, se ainda a pessoa tá te vendo, ok, né? Dá pra tentar segurar na postura. Mas e se for pelo telefone? Pois é. E aí, então, ela trabalhou essa questão de impostar mais a voz, ser mais firme, né? Porque ela tinha certeza do que ela estava falando. O problema não era... Né? Porque quando você não tem certeza, alguém te pergunta alguma coisa e você não tem certeza, você fica ali se enrolando, né? Que é mais fácil falar, não, eu não sei, vou pesquisar, amanhã eu te respondo, né? E aí, ela ficava enrolando, assim, né? Então, ela trabalhou isso hoje. Já tá bem resolvida nessa questão. Sim. Legal. Ô Camila, fala uma coisa pra nós, então. A gente tem uma pergunta aqui, né, que é onde que o calo aperta, assim, que é falar um pouco desses desafios do empreendedorismo, você como profissional autônoma, que está se posicionando ou reposicionando, né, especificamente nesse nicho. O que você percebe que são os principais desafios para a sua atuação, para o seu negócio? Eu acho que primeiro que a pessoa só procura quando ela já tem um problema, né? E o que eu queria focar bem é na prevenção. E quando você procura e já tem um problema, fica mais difícil de resolver, né? Qualquer coisa. Quer dizer, a pessoa fala assim, mas eu não uso a voz, assim, todo dia, toda hora, igual um professor. Eu não tenho uma carga horária fixa. Eu uso das 8 ao meio-dia, né? Eu uso 8 horas por dia, eu uso 4 horas por dia. Eu uso ali de vez em quando, sim, mas você também pode ter problema de voz, como qualquer outra pessoa. Ainda mais se tiver maus hábitos, né? Fumante, álcool, ter o hábito, não tomar água, né? Ficar no ar-condicionado, né? Quem trabalha no ar-condicionado, aí resseca, não toma água. Então, todo mundo pode ter. Então, o que eu acho interessante, o que eu queria focar mesmo, é a pessoa procurar ali no começo, né? Como forma de prevenção. Porque o que acontece? Quando você tem você começa a enxugar ali o seu financeiro, assim, a primeira coisa que você começa a tirar é essas coisas que você acha supérfluo, né? Fono, físio, né? Quer dizer, você faz assim, eu faço um pilates ali porque eu tenho uma dor nas costas. Aí começa a enxugar, vou sair do pilates. Vou sair da fono, né? Infelizmente, assim, e a gente entende, claro, né? Mas, então, acho que é uma dor também, essa questão, né? Que, na verdade, a gente não pode não tem o que fazer ali quando a pessoa tem alguma dificuldade financeira e começa a tirar essas coisas, né? Essa conscientização da prevenção. E a prevenção, eu acho que não da correção. Porque talvez... É isso mesmo, né? Como você comentou, vários outros produtos ou serviços ou segmentos que a gente, quando está com uma situação financeira confortável, procura ter mais para aumentar a qualidade de vida, para ter acesso a outras situações.
É difícil alguém levantar e falar, nossa, que vontade numa fono hoje. Sonhei que eu tava... eu vou... Mas porque eu quero mesmo. Vou lá ver o que é. Não tem isso. Né? Procura estar com algum problema, com dor, com uma situação que pode ser daí custar muito mais uma rouquidão. Falo por mim, né? Já tive a Thaís, puxa minha orelha faz tempo e tal, porque uso e abuso às vezes, ou sempre. Né? Mas porque talvez não sei empregar as técnicas que existem para poder preservar, garantir uma voz por mais tempo, né? Ou fazer uma aula, ou fazer uma palestra, ou fazer um encontro que seja lá o que for o uso da voz, né? Talvez alguém que utilize, porque eu sonhei que eu tenho aptidão para música, então eu preciso me preparar. Talvez ele vai procurar então professor de música e não fono. Professor de música junto com uma técnica vocal. E talvez ele precise entender primeiro qual é o instrumento dele, para ele saber utilizar certo, para realmente acessar esses outros serviços, né? Então, talvez fica isso, né? Como uma das suas maiores dores, maior calo, assim, é isso, né? Desmistificar o uso deste profissional, deste serviço, não apenas para remediar, mas também para prevenir e preparar oportunidades. Até porque igual o cantor, ele pode ter acompanhamento, porque a fono não tá pegando o espaço da professora de técnica vocal, né, nem vice-versa, assim. Até porque eu não entendo de música, então você falar pra mim assim, sobe um tom, desce um tom, eu não sei. Né, eu vou trabalhar com ele a questão de anatomia, de estrutura vocal, como a voz dele vai sair, se ela sai mais pelo nariz, então a gente vai trabalhar essa ressonância. Se ele tem um problema de articulação, né, pessoa que fala muito travada, assim... Né? Ou que é muito exagerado, né? Que é bem caricata, né? Então a gente tem que trabalhar isso. E a técnica vocal, a professora de técnica vocal vai trabalhar. Tom. É complementar. Interessante. Bom, falando do que é calo, né? Do que é desafio, mas por outro lado, você falou que quando veio, escolheu essa atuação, né? Mas você acredita que realmente é um campo interessante, até porque você focou dentro da fonoaudiologia especificamente nesse campo. Você acredita mesmo que não só em Apucarana, que na região, porque o atendimento pode ser online, pode ser remoto, é só presencial. Você bota fé mesmo que existe público cada vez mais interessado e com necessidade de utilizar desse serviço para poder resolver todos ou quase os seus problemas com relação ao uso da voz? Acho que sim, até porque hoje todo mundo ali praticamente tá usando o Instagram, a gente fala no Instagram, né, porque grava vídeo ali, mas a internet em si, para vender um produto, oferecer um serviço, né? Aí não é fácil você pegar o celular e sair filmando, né? Desculpa, gente, é que eu tô com a voz... Eu tô falando de voz e tô com a voz ruim, né? Olha aí. Mas aí a pessoa... Aquilo, às vezes eu tenho uma voz infantil e tô... Igual ela falou da secretária, tô oferecendo um serviço... Tô vendendo um carro. Às vezes a pessoa não tá vendo, mas tá ouvindo, fala, nossa, uma criança falando de carro, né? Então, assim, tem campo para trabalhar, né? Os influenciadores aí hoje em dia, é um campo grande. Penso, né, uma coisa que ainda tá no papel aí, trabalhar com uma questão de políticos também, né? Mas isso. Opa. Né? Que usam a voz, aí não... Hoje não tem muito aqueles comícios que tinham, né? Mas, nossa, e falava, né? Porque acho que quanto mais alto... A pessoa pensa, quanto mais alto vai chegar em mais pessoas, né? Sim. E não é isso. E trabalhar ali, né? Porque às vezes a pessoa sabe o que falar. Mas ela não sabe passar, né? Não tenho dúvida. Comentou nessa área, que é uma área que eu atuo também. E, por ser profissional de comunicação, né? Atuando em sala de aula, como professor universitário, e atuando também na vida pública, na vida política, eu entendo perfeitamente o quanto a comunicação ela pode fazer diferença para isso, para posicionamento. E dentro da comunicação, o uso da voz, né? Em algum momento você precisa se posicionar, e é diferente, de repente, de se impor de uma forma ou outra, mas se posicionar da forma como você quer realmente ser entendido, utilizar a voz, né? Aliada às estratégias de comunicação, é um segredo, né? Sem dúvida. A gente vê, infelizmente, na vida pública, na vida política, e às vezes até na vida artística, quantas profissionais são, às vezes, descredibilizados pela forma como se apresenta. Né? Muitas vezes o conteúdo pode ser ótimo, maravilhoso, mas não consegue, de fato, repassar, né? E criar na cabeça, na consciência daquele que está assistindo, daquele que está acompanhando, ou seja, numa reunião, num vídeo, seja em qual for o momento, porque não está utilizando. Então, eu sou a maior prova disso, de que sei o quanto realmente técnicas de comunicação aliada
ao posicionamento com o uso correto de voz e sei o quanto eu, por exemplo, preciso me policiar e saber utilizar isso, né? Mas está muito claro, né? Então, existe sim demanda, né, em várias áreas profissionais, da música, da carreira digital, né? Os influencers ou qualquer outro profissional que utilize a voz, e não só presencial, mas também nos meios virtuais, digitais. E hoje em dia, depois, né, com a pandemia, veio a questão do atendimento online, né, e ficou, assim, a gente viu que funciona, né? A avaliação pode ser feita online, aí eu dependo muito do feedback da pessoa, né, então eu vou falar para ela, por exemplo, respira assim, respira assado, e você vai sentir e vai falar para mim, né, então dependo muito da pessoa ter esse feedback, ela conhecer seu corpo, ela saber me explicar o que tá acontecendo, né? Então Mas é possível fazer um atendimento também remoto, atendimento, consultoria e técnicas. Sim, dá. De forma remota. E ficou, né? Vai ficar o atendimento online, então... A gente até conversou aqui, né, já no programa anterior, tanto com a Tami quanto a Michela, ambas, né, hoje fazem esses atendimentos também, reduz custo, reduz tempo, porque você não tem o tempo de deslocamento, né, então... Você pode atender da sua casa, né? Também. Não tem que ter um espaço físico, né? Exato. Camila, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que às vezes é um obstáculo para o cliente poder contratar, né? Você citou agora há pouco que, puxa vida, às vezes se falta um pouquinho ali no orçamento, eu corto já isso como se fosse algo supérfluo, né? Então, vamos pensar assim, é uma pessoa que é um cliente potencial, que está contigo ali, que sabe que precisa do seu serviço, mas de repente está faltando aquele argumento, aquela cerejinha no bolo para convencimento. O que você utilizaria como um argumento para dizer, olha, vale a pena contratar no meu serviço, porque a entrega vai ser essa daqui, ó. O que vai mudar na sua vida? A pessoa, quando ela começa ali a trabalhar marketing, por exemplo, né? Então, ela contrata uma pessoa para mexer no Instagram, ela contrata uma pessoa para mexer na imagem física, né? O jeito de se posicionar. Fica tudo perfeito, né? Mas esquece da voz. E o que a pessoa tá vendo, né? Então, ela tá vendo a pessoa física e quando ela abre a boca, é a voz que, né? A gente tem muita voz, assim, que a gente marca. Uma voz de um professor, uma voz de um cantor, um locutor, né? Você fala, qual a voz que marcou sua vida? Né? Você sempre vê alguma voz. E, às vezes, a pessoa que tá vendo é uma voz que vai marcar. Mas, às vezes, pode marcar negativamente, né? E quando a pessoa pega ranço, né? É bem isso, né? De uma voz enjoativa. Ela fala, começa a pular os stories, já passa. Não vai grudar aquele conteúdo na pessoa, ela não vai ficar ali te ouvindo, né? Ela pode até ver, mas às vezes nem ouve, né? Hoje em dia vai passando, não presta atenção, não consegue segurar a pessoa no que você quer mostrar ali nos seus stories, no seu feed, enfim, né? No seu vídeo. Então, eu acho que quem tá ouvindo aí, né? Tinha que prestar mais atenção na questão da voz, porque é o que vai marcar. Eu tenho lido... Com o conjunto todo, né? Eu tenho lido alguns estudos que têm demonstrado, tá? Que nós estamos saindo da era visual e entrando na era da voz. Que as pessoas tendem a se conectar mais com vozes do que com imagens. Por quê? Explico por quê. Justamente pela grande poluição visual. Então, as pessoas estão começando a fazer uma tendência que é um escapismo, que a gente fala, né? Isso não vou entrar na teoria da comunicação, mas de fugir mesmo de imagens, porque ela passa o dia inteiro, às vezes, na frente de uma tela, olhando. Então, quando ela está naquele momento de lazer, naquele momento de descanso, ela quer procurar algo que conforte. E a voz conforta, né? Quando bem trabalhada, quando bem impostada. Então, isso é importantíssimo que você falou, da pessoa às vezes se preocupar totalmente com a imagem e às vezes até o conteúdo tá bom. Sim. É isso mesmo. Mas, perdeu o encanto. O som não agrada. É interessante, né, Camila? Talvez você tenha conhecimento de outros casos, outras situações, mas esses dias eu tava assistindo, não sei se era nas redes sociais mesmo, alguma entrevista, né, casos clássicos, como foi falado, por exemplo, a voz do locutor do Itaú, daquelas, né, dos comerciais, né, das propagandas, né, aqueles locutores, aquelas vozes todas aveludadas, bacanas, que marcam, como você falou, vozes que marcam. Mas uma situação, por exemplo, da Aracy da Top Term, não é? O quanto ela virou meme, né, por conta da sua voz.
Mas ela virou meme também porque a internet... Ela poderia já ser meme, só que as pessoas não sabiam. A internet proporcionou que ela virasse um meme. Resgataram. Né? Resgataram, e ela lá, que é, é a garota propaganda, enfim, empreendedora da Top Term, uma grande marca né, aqui do Brasil. E ela, pela voz dela, ficou conhecida, que ela é uma voz diferente. Eu não sei dizer qual é a voz dela. É mas muito ficou, nasalada, é muito característica, né? Característica, né? É bem nasalada mesmo. Então, e que tem gente que marca uma voz porque é bonita demais, outra porque é doce, outra porque é infantil, e a dela tinha uma característica específica que virou para alguns piada, para outros... Mas e ela conseguiu... E ela conta, eu vi um vídeo dela contando que em algum momento da vida ela chegou a dizer... Ana Maria Braga, né? Com a Ana Maria Braga, que ela conversou com a Ana Maria Braga, ela falou, queria desistir de tudo, porque é muita piada, tiram muito sarro, mas ela conseguiu fazer o do limão uma limonada, né? Ela é uma... Né, ela é influenciadora também, porque ela tá lá nas redes sociais, ela cria os conteúdos dela, ela é garota propaganda da Top Term, e acho que de outras marcas, com quem ela faz as parcerias e tal, e ela não se abalou por isso. Ela continuou com o programa, ou vendendo, com os produtos dela, mas talvez se isso não fosse uma coisa resolvida para ela, né, talvez poderia abandonar uma carreira de empreender dela, que existe, que é nato dela, da família, do marido, não sei como é lá, mas ela contando essa história. Quantas pessoas também nesse mesmo meio dela que utilizam a voz para vender produtos, mas ficam conhecidos de forma ou pejorativa, ou porque tá tirando sarro, ou porque é brincadeira, ou porque é sério demais e tal. Esse é um caso. Existem com certeza vários casos interessantes, cases clássicos aí, do uso da voz, que talvez alguém se incomodou por aquilo que falaram, ou realmente entendeu que era uma oportunidade, então vou mas você falando de voz, eu vou contar um caso aqui. Esses dias eu abri o YouTube e fui ver um vídeo que era a entrevista dos dubladores dos Simpsons no The Noite. E minha filha às vezes vê Simpsons com o pai dela, tá? Ela gosta. E aí eu abri, aí o que imita o que é o dublador do Homer, ele começou a falar. Aí ela falou assim, você tá vendo Simpsons, mamãe? Ah lá. E ela já veio ver. Eu falei, não tô vendo, nem gosto de Simpsons. Tipo assim, eu tava vendo pra ver a voz, mas sabe? Pra ver a voz. Pra ela... então ela ouviu, sabe, e veio. Então, assim, achei interessante, porque ela nem sabe, na verdade, mas a voz ela ouviu e veio. Então, assim, é uma voz marcante pra ela, né? É tanto que muitas vezes a característica de uma pessoa que é a voz passa a ser um negócio para outras pessoas. Quantos imitadores do Silvio Santos, do Faustão, né, do Galvão Bueno, de vozes marcantes, viraram negócios pra galera do stand-up, alguma coisa. O melhor imitador do Silvio Santos. O cara ganha dinheiro com isso, fazendo shows, porque ele é o melhor imitador da voz do Silvio Santos. Né? Então, o produto dele não é o produto do Silvio Santos, não é imitar a voz de alguém. Né? Então, também tem esse outro subproduto, de repente. E, na verdade, a voz, ela é única, né? Pra cada um, igual a digital, né? Mas esses imitadores, além de ter bem o físico da pessoa, estudar muito, né? As características, os trejeitos e tal, ele consegue ali chegar na mesma frequência quase ali da pessoa, estudando, né? Não fica a mesma coisa, né? Voz, cada um tem uma, mas fica bem perto, né? Do perfeito. Que legal. Vamos pro momento biscoito? Momento biscoito? Agora há pouco o Thaís falou, né? Se tivessem, né, junto com possíveis clientes ou... né, alguém que pudesse contratar o serviço. Mas vamos imaginar que você estivesse, de repente, numa reunião com professores, com políticos, com atores, com cantores, enfim. O que você deixaria? Uma frase, de repente, de impacto para poder falar assim, putz, foi pra mim que ela falou isso. A partir de hoje, amanhã eu vou ligar pra Camila que eu preciso marcar consultas, eu preciso marcar uma consultoria com ela. Se tivesse aí, o que seria uma frase, de repente, aí que pudesse marcar ao ponto da pessoa virar a chave e entender o quanto trabalhar a voz seria... fundamental e, de repente, um fator decisivo para a vida dessa pessoa. Não tem uma frase, mas eu posso fazer uma coisa. Opa! Queria que vocês fechassem o olho um pouquinho, vocês dois, e pensassem... 30 segundos. Pensa numa voz, assim, muito, muito importante na vida de vocês. Pai, mãe, alguém que, né, às vezes não tá mais aqui. Cantor, alguma voz, assim. E o que essa voz traz para vocês? Que a voz pode trazer coisas ruins e coisas boas. Vamos esperar um pouquinho, vocês vão contar para mim. E aí? Pronto? Vai lá, daí. Vai. Ai. Agora, inverteu uma coisa agora. Fisgou. Camila fisgou a gente agora. Vou falar o porquê que eu fiz isso. Eu, óbvio, né? Eu me emocionei, porque eu pensei na voz da minha mãe. Eu não sabia que ia pra esse lado, não. É assim, né? Mas sim, e você? Interessante.
É isso, né? Acho que são gatilhos os primeiros que vêm, né? A voz das pessoas que a gente mais ama é mãe, pai, por exemplo, meu pai, que já não está mais aqui. Então, lembro porque fica na memória e a memória é muito boa. Mas de imediato, né, na hora desse exercício, me veio a voz, por exemplo, do Renato Russo. Né? Eu gosto demais de Legião Urbana, desde adolescente, pelas músicas, pela forma. E a voz do Renato Russo também muito característica, aliada às letras das músicas e o contexto, de repente, desde quando eu comecei a curtir Legião Urbana. Então, pra mim, marca interessante. Então, e por que isso? Assim, não tem como eu... Às vezes a gente fala, vou ficar falando aqui meia hora a importância da voz. Mas eu queria mostrar a importância da voz. Né? Porque às vezes a gente fala, mas a pessoa não entende, né? E o que eu queria trazer é pra pessoa ver, porque como marca uma voz, né? De um parente, de um cantor, de um apresentador. E quem tá começando a usar a voz como instrumento de trabalho, ou já usa, né? Pra pessoa ter noção da importância que tem pra quem tá assistindo. Né? Porque pra ela, às vezes, tô gravando ali, não faz diferença. Mas pra quem vai assistir, às vezes marca... Desculpa. Às vezes aquela voz pode marcar muito. E junto com isso, o conteúdo da pessoa. Porque, igual eu falei, se a voz não fisgar a pessoa, não captar, ela não vai ficar vendo você. Pode ter o melhor conteúdo, a melhor instrução, o melhor Instagram, o melhor, né? Tudo, mas não vai. Então, acho que é isso. Assim, eu acho que a pessoa... o foco é a gente trabalhar com a prevenção. E às vezes a pessoa... mas será que eu preciso? Não sei, me procura, que aí a gente vê se você precisa, né? Às vezes só uma avaliação, às vezes só um direcionamento, não vai precisar de um atendimento completo. Às vezes só exercícios que ela pode fazer em casa, às vezes mudar os hábitos, né? Toma muito gelado, fica no ar-condicionado, fuma, bebe álcool, usa muita pastilha de gengibre, hortelã, isso é um probleminha, né? Mascara, quando a pessoa tem algum problema, vai mascarando, né? Então, vamos supor, eu tô com pigarro, igual eu tô aqui. Se eu uso essa pastilha, aí eu vou estar arrasando aqui, posso falar 3 horas. Mas depois, eu tenho feito mascarador, depois piora mais, entende? Entendi. Então, assim, a gente trabalha hábitos que a pessoa pode ter no dia a dia, já melhora. Muito Interessante, bom. Muito demais. bom. Eu falo que, assim, a Red, óbvio que a gente é apaixonado pelo nosso negócio, mas a oportunidade que ele nos dá de surpreender, de falar de negócios diversos, né? De conhecer a experiência de vocês, de poder pensar em conexões para todos esses negócios. Obrigada, Camila, Obrigada por a vocês. trazer um pouco aí sobre... acho que valeu de reflexão para muitos de nós que nunca com certeza pararam para pensar nisso, né? Obrigada pela sua participação. E se você também ficou com vontade de vir aqui conversar comigo, com o Moisés, falar da sua marca, falar do seu negócio, entre em contato com a gente. Venha ser a Red, venha ser a Red Pass, venha conectar sua marca, o seu negócio, potencializar a sua intenção de se estabelecer enquanto profissional. O Red é o lugar e o Red Pass ainda mais a nossa comunidade pronta para isso. Até uma próxima. Obrigada. Valeu!